Boa noite. O meu plano de aula é as leis de Newton e eu vou estar falando um pouquinho sobre as 3 leis de Newton, né? Para você entender um pouquinho sobre as habilidades, o que identificar os métodos, né, científicos usados na física, sobre as 3 leis de Newton, engajado na norma da BNCC. O principal ponto, a gente tem que identificar situações do cotidiano no quais nos aplicam a lei de Newton, né, no nosso dia a dia, associar conhecimento físico e tecnológico, né. Também existe hoje no nosso dia a dia um representante nas características da força atuante, né, em um dos nossos corpos, né, na verdade. E eu vou estar falando um pouquinho sobre as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, ela fala que todo corpo permaneça em seu estado uniforme, que se a força resultante sobre ele for zero. A segunda lei de Newton, toda força sobre um corpo ou por ele aplicado está associada a uma variação da sua quantidade de movimento ou sua aceleração. A terceira lei de Newton fala que para toda força em ação há uma força de reação. Ação mútuas de um corpo sobre o outro sempre tem direção oposta. Então, as habilidades que eu encontrei na norma da BNCC foi a primeira habilidade, né, que fala sobre construir questões elaboradas, hipóteses, previsões, estimativa empregada, instrumento de medicação e representar a interpretação do modelo explicativo dado. Aí eu encontrei uma outra também habilidade que ela fala mais um pouquinho mais avançado um pouquinho. Analisar e discutir modelos teóricos da lei proposta. Analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistema que envolva a quantidade de matéria e de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situação cotidiana e em processo produtivo que produzem o desenvolvimento sustentável ou uso consciente dos recursos naturais. Então, assim, o meu plano de aula não tem assim muita coisa a buscar a fundo. Essas foram as habilidades que eu encontrei nele, né? As competências também. E tipo, assim, o pouco que eu entendi, né, sobre ele foi isso, que tipo, temos que ter, como que fala, buscar o conhecimento do dia a dia, né, para aplicar as forças, a fórmula, né, de aceleração, de massa, de força que nele exige, né, no cotidiano do dia a dia. E também eu encontrei outra parte também que eu gostei bastante, que fala que no arranque de um ônibus, o corpo do passageiro são impedidos para trás, na tentativa de mantê-lo em repouso. Então, tipo, se o ônibus arranca, o corpo se estende para trás, que ele tenta ficar em repouso, né? Assim como aquela frasinha que muitos conhecem, que é da maçã que caiu sobre a cabeça de Newton, e
fala sobre a gravitação, né? É um pouquinho sobre isso. Então, meu vídeo não ficou muito dos bons, porque estou usando o celular, não consegui arrumar meu computador para estar fazendo melhor. E eu espero que da próxima fique melhor. Obrigada, boa noite.